Na Gazeta AM, bate-papo com Rubens e Chara. Bom dia para você que nos ouve aqui na Rádio Gazeta AM 890 e a partir de agora a gente vai ter mais um bate-papo durante essa próxima 1 hora. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, dessa vez na linha por telefone, porque infelizmente ela não está 100% recuperada ainda da sua cirurgia que fez, não é verdade? E hoje ela veio falar pra gente sobre um assunto que quem é que nunca passou na vida? Quem é que nunca foi, por exemplo, até a casa de alguém, de um ente querido ou mesmo de um amigo e não soube, em algumas ocasiões, se comportar da maneira correta. Levou o filho fez bagunça, não sabe como falar pro filho, não sabe se dá uma bronca, se não dá, como ser elegante nessa hora tão delicada. Por isso, eu trouxe aos estúdios mais uma vez, ela por telefone dessa vez, Célia Leão, consultora de etiqueta, para falar justamente sobre isso. Célia, você está na linha? Bom dia para você. Bom dia, obrigada pelo carinho. O pezinho até sara mais rápido, com tanto carinho que eu estou recebendo. Ah, que bom, é isso que a gente deseja. Não estou aí em presença física, mas você tem certeza que eu estou em pensamento, né? Com certeza. Estou de coração, Célia. E vou curtir a conversa nossa é sempre boa, por telefone, pessoalmente, né? Nosso bate-papo sempre rende, o programa tinha que ter 2 horas quando você vem, não é verdade? É verdade, o importante é a boa companhia. É verdade. E a gente conversava, né, Célia, antes por telefone, sobre essas situações. E às vezes são tão delicadas, né? Por exemplo, a gente vai para casa de uma pessoa, você mesmo citou essa situação que eu citei agora no começo. A gente vai para casa de uma pessoa, né, e leva os filhos. E a coisa mais comum é os filhos resolverem ficar rebeldes, justamente, nunca fazem nada. Dentro de casa são santos. Chegam ali na casa dos outros e resolvem mexer em tudo, resolvem fuçar em tudo. E a gente fica nessa situação. O que fazer? Não é verdade? Eu acho que, roupa suja a gente lava em casa. Adoro falar isso, né? Então, se seu filho é mexelento na casa dos outros, é porque, eu não sei, acho que anda faltando rédea ou conversa, né? A gente não pode sair com uma criança, sem bater um papinho com ela antes, né? Explicar o que está acontecendo. Isso se chama você devagarinho incluindo a criança na vida social, né? Ela tem que saber que viver socialmente significa viver com limites também, tá? Então, acho que é importante que a gente faça a lição de casa em casa. Tá? Que é para quando você sair de casa, você não passar por saia justa e nem infernizar a vida, né, daquele pobre anfitrião que está te recebendo. É verdade. Mas na hora, se chegar ali e acontecer, você já deu a dica antes, já conversou com as crianças, mas aconteceu ali na hora. Acontece. O que fazer? O importante é tome uma atitude, né? Eu acho que não se finja de morta, né? Tem tanto pai e mãe que acho que vai na sua casa, deixa o filho, né? Deixa o circo pegar fogo e se finge de morto, né? Se acha que sua casa é parque de diversão, não tá acontecendo nada. Então, pode não, gente. Eu acho que você não precisa humilhar seu filho nem constranger a criança, né? Dando-lhe uma bronca federal na frente dos outros. Mas, enquadra essa criança, gente. E aí, se porventura, né, os enquadramentos não estiverem funcionando, ser pai e ser mãe significa algum sacrifício, né, em algumas situações. Eu acho que levanta, pega seu filho e vai embora, porque quem tem que aturar a malcriação do seu filho é você, né? É verdade, não os outros que não tem nada a ver com isso. Pois é, não é? A gente sofre com pai sem noção, viu, Rubens? É verdade, mas, né? Bom, eu não, né, gente? Aliás, eu estava contando para vocês, eu enquadro, viu? E não acho feio, não. Outro dia me perguntaram isso no Facebook, né? Uma criança, filha de um amigo, está na sua casa, pintando e bordando, e você percebe que o pai e a mãe não tomam nenhuma atitude. É sua casa, tá? Então eu acho que você tem que dar uma enquadrada assim. Criança, aliás, gosta disso, viu? É verdade? Eu acho que a criança gosta de limite, tá? Então, assim, enquadra assim, conversando. Você não precisa... Nossa, eu me dou muito bem com os filhos de amigos, mas aqui ninguém nunca teve moleza, entendeu? Criança não tem moleza comigo, não. Eu acho que eles são só pequenininhos. A gente é que... né? A gente... digamos assim, você subestima, tá? Mas crianças só pequenas, espertinhos e sabem do que estão fazendo. É verdade. E sabem muito bem, né? Porque... Olha, são espertos. Cada dia parece que estão mais espertos, não é verdade? É verdade. Já nascem sabendo o que querem, já nascem... Pois é. Então, a pessoa que é anfitriã recebe essas crianças. Se as crianças não têm limites, ela pode sim dar aquele toque na mãe e no pai? Não, acho que deve... Não, na mãe e no pai não, na criança. Diretamente na criança. Com a criança.
Ô, fulana, não pode mexer aí. Ó, você tá mexendo, não pode mexer, entendeu? Isso não é seu. Não, eu acho que a gente tem que enquadrar assim. E sinto muito pai e mãe que se ofendem, né? Eu acho que se você tem vontade de criar seu filho sem limite, e se você acha que ninguém tem o direito, né, de reclamar porque seu filho está, de repente, sei lá, né, estragando alguma coisa que é propriedade do outro, eu diria o seguinte: fica na sua casa com seu filho. Entendeu? Com certeza. Aí um dia, quando ele estiver preparado para conviver socialmente, você pode levar seu filho, né, a fazer companhia para você. É verdade. Você não tem que ter, né, não vergonha, mas você não tem que ter essa raiva, assim, da pessoa que está prezando pelo que é dela. Claro. Né? Você tem que ter raiva, na verdade, ou ficar transtornado porque o seu filho está fazendo alguma bagunça, porque você não se preveniu antes, né? Não, e a criança, Não criança é uma coisa meio, né? Criança não avisa, né? E também não nasce com um manual de instrução. Mas eu acho que é legal que a gente converse sobre isso, sim. As pessoas precisam se tocar. O mundo está muito sem limite, né, não? É verdade, eu também acho. Não, para com isso, sabe? Tem uma frase boa que diz assim: filho que não apanha do pai, apanha da vida. Claro que a gente não está falando de castigo físico, tá? Mas eu acho que é em casa que a gente tem que começar a mostrar para as crianças que conviver socialmente, ou princípios básicos da etiqueta, né? Acho que são 2 princípios. Se as pessoas se preocupassem, se fizessem uso dessas 2 frases, né, no início do seu dia, nossa, como viver seria melhor, Rubens. O primeiro diz assim, né? O meu direito termina onde o do outro começa. Ponto. Tá? Então, eu acho que essa é a lição de casa maior que a gente pode passar para um filho, tá? Pequenininho ele tem que entender, né? Que ele não pode entrar no seu quarto sem bater na porta ou sem pedir licença. Mas aí, como é que a gente ensina uma criança a fazer isso? Fazendo a mesma coisa no quartinho dela, né? Afinal, é um reflexo, né? Lógico, tá? Então, assim, nossa, eu lembro que quando os filhos eram pequenos, né? Agora já está tudo casado e tal. Eu me lembro que eu pedia licença, né? O banheiro do Fernando, o banheiro que ele usava era um banheiro menorzinho, era mais gostoso para tomar banho. Tá? E eu lembro de pedir licença para ele: posso tomar banho no seu banheiro? Claro que o banheiro não era dele, né? A casa é nossa. Mas assim, acho isso tão legal, entendeu? Foram criados com limite e hoje, graças a Deus, são adultos que só merecem o nosso aplauso. É verdade. Se eles se sentem respeitados, eles vão saber o quanto é bom se sentir respeitados e vão respeitar os outros também, né? Não, é verdade. Agora, quando você é convidado, né, para ir na casa de alguém, a primeira coisa que você pensa é: e aí, eu devo levar alguma coisa? Depende de cada situação. Se eu sou convidado para um aniversário em família mesmo, né? Um aniversário mais caseiro mesmo, que está só a família ali, que vai ser só um bolinho, eu tenho que levar um prato? Eu tenho que levar alguma coisa? Eu acho assim, Rubens, você é descendente de japoneses, né? É verdade, então, é isso que eu ia comentar. Desde sempre, né? Você, não sei se você prestou atenção, né? Eu acho que japoneses costumam receber um convite para almoçar, o que quer que seja, é muito interessante. Ninguém nunca chega com a mão vazia. Não, e sempre alguma coisa relativa, né? Puxa, uma comida, uma sobremesa, tá? Então, acho que isso era uma prática muito, muito oriental, tá? Que eu diria, nos dias de hoje, é absolutamente bem-vinda, tá? E assim, merece aplauso, tá? No Ocidente também. Tá? Então, um aniversário, não necessariamente, mas você pode se oferecer, sim. Tá? De repente, você, né, é a mestra dos brigadeiros, né? Por que não se oferecer para fazer os brigadeiros da festa? Ah, então, por mais que, né, a dona da festa, tenha encomendado o brigadeiro, se de repente você sabe, vai ser seu sobrinho, né, e você sabe que ele é louco pelos brigadeiros que você faz, faça para ele, nem que seja para não deixar na festa, entendeu? Para ele levar para casa e comer depois. Ah, então, no aniversário eu acho que isso não é tão relevante, né? Mas assim, recebi um convite para almoçar na casa de uma amiga. Eu acho que é tão legal quando você liga e diz: né, você quer que eu leve alguma coisa? Normalmente a anfitriã diz não, né? Mas aí assim, ofereça assim: então tá, de qualquer forma eu vou levar uma sobremesa, tá? E menciona o que você vai levar, tá? Eu acho que é tão bacana. Hoje em dia, né, o Brasil anda tão deselegante, né, Rubens, exatamente por conta dessa sensação que a gente tem, né, dos nossos mandatários, né, e de uma parcela feia, né, da população querer viver tirando vantagem. É verdade. Né? Acho isso eu não sei, eu ando tão cansada disso, eu tenho preguiça de gente assim. Então, eu acho que é tão bacana quando eu recebo alguém em casa que, de fato, tem uma atitude, né, de que assim, estou curtindo o convite, mas quero colaborar.
E sabe que eu estava lendo uma matéria de uma revista, dessas de curiosidades, né? E estavam falando sobre empatia, né? Estavam falando sobre a maldade. Então, da onde nasce a maldade, de onde vem a maldade, porque umas pessoas são mais más do que outras. Que legal! E lá estava citando uma pesquisa que um pessoal lá de fora estava fazendo sobre a empatia. Que, na verdade, a maldade vem porque a pessoa tem menos empatia. Ou não tem, né? Ou não tem. Né? Que daí chega ao psicopata, né? Lembra que eu falei para você, né, que se a gente praticasse, fizesse uso, né, o mantra, 2 frases populares, a vida seria melhor. Então a primeira é aquela, né, meu direito termina onde o outro começa. E a segunda diz assim, jamais faça para teu próximo nada que você não gostaria que fosse feito com você. Tá? Então assim, né, se você faz ou se você age diferente, você de fato não tem empatia, né? Então me interessa o meu. Tá na hora da gente sair do nosso casulo, né, gente? Viver desse jeito não deu certo. A gente está vendo aí, né, um século XXI tão conturbado, né? Aliás, eu por conta da minha impossibilidade de sair muito, né? Tenho assistido muita televisão, então muito documentário e tal. Interessante, né? O volume de artistas e de pessoas públicas envolvidas em causas humanitárias. Acho isso bárbaro. Tá? Essas pessoas entenderam, né, que dividir, né, quase sempre é somar. Tá? E que se a gente seguir vivendo, né, cada um só olhando para o seu umbigo, esse planeta aqui vai ficar cada vez mais complicado, né, de ser habitado. Tá? Então, verdade, no que diz respeito a convidados e anfitriões, igual. Acho tão bacana quem vem à minha casa e de repente se oferece, né, para me ajudar. É tão gostoso quando você vê aquele amigo íntimo, né, terminada a refeição, já vai levantando e pegando prato e te ajudando. Não é nada formal, né? A gente não vive formalmente, mas acho que é tão gostoso, você recebe essas pessoas com o coração tão mais aberto. Por quê? Porque você se dá para alguém, né, que recebe, né, e que sabe retribuir, né? Sabe se dar, né, de maneira generosa para você também. Isso é muito gratificante, né? Viver com gente assim, como diz o anúncio lá do cartão de crédito, não tem preço. É verdade. Né? E é uma troca de gentilezas, né? Por que não? A vida é uma avenida de mão dupla, Rubens. É verdade. Se você é gentil, se você é respeitoso, eu acho que se você é um bom cidadão, né? Isso volta para você, lógico. Com certeza. Agora, outro assunto que eu acho que todo mundo já meio que sabe a resposta, mas que muita gente faz, é levar o animalzinho de estimação com a pessoa quando vai numa festa, mesmo que uma festa informal, né? Pois é. É uma churrascada ali na casa do tio, vou levar o meu cachorro, não vou deixar ele, coitado, aqui sozinho. Daí chega lá, solta o cachorro sai, faz bagunça, come comida de cima da mesa. Ai, que horror. Não é legal, não é verdade? Aqui em casa, pensando bem, aqui em casa eu já sofri com esse assunto, mas o incauto que trouxe, eu tenho 2 gatos, e a pessoa trouxe um cachorro. Coitado do cachorro, fiquei morrendo de pena dele, mas o cachorro passou o dia no colo do dono. É verdade. Por quê? Porque eu não quero os meus tapetes, né, regados por algo que não seja dos meus bichinhos. Então, gente, aqui em casa, quando eu recebo visita, os meus gatinhos vão para o canto deles. Por quê? Porque eu sempre digo, né, eles são meus animais de estimação. E eu não posso obrigar as minhas visitas, né, a conviverem com 2 bichinhos eleitos por mim, né, para serem animais de estimação. Tem gente que tem medo, tem gente que é alérgico. Eu tenho um primo que eu amo de paixão, entendeu? Ele tem uma alergia enorme a pelo de gato. Então, coitado, uma vez, né, eu quis agradar e o olho já enche, o olho já fica avermelhado. Não posso fazer isso com minhas visitas. Então, assim, gente, recebeu visita, seu bichinho de estimação fica num cantinho. Não, mas a casa é dele também. É dele e é sua. Tá? Então, durante a semana ou quando não existem visitas, o bicho está solto pela casa. Lembra? A gente põe limite para filho, como é que você não põe limite para bicho? Tá? Então, assim, ir para casa de alguém levando o seu bicho, mas nem pensar. Primeiro, procura terapia. Procura tratamento que você está com problema. E segundo, meu Deus, né? Acho que larga a mão de ser sem noção, tá? Porque isso é ser sem educação e sem noção, né? Não? É verdade. Mas mesmo o seu animal, quando você é anfitrião, tem um animal em casa, chega preso. Aquela criança que morre de medo de cachorro. Pois é. Não, gente, pense. Eu tenho um Rottweiler. Não, ele não morde. Claro que ele não morde. Você, que é o dono. Tá? É um cachorro grande, né? É um cachorro forte. Aliás, tadinhos, né? Bichos só são violentos se de fato eles se sentirem ameaçados. Mas de qualquer forma, é um bicho que tem um porte que assusta. Não só o Rottweiler, né? Tadinho, eu acho esse cachorro tão doce. Então, os cachorros de porte grande, ou cachorros de um modo geral,
Tá? O cachorrinho que eu estou falando aqui, que ficou no colo do dono, era um pincher, tá? Pequenininho e chatinho, viu? Latedor e mordedor também. Então, gente, sabe, é seu bicho de estimação. Então vamos repetir, né, Rubens? Seu bicho de estimação fica fechadinho quando você receber visitas. Eu me lembro que há uns anos, meu marido e eu fomos a uma festa de fim de ano na casa de uns conhecidos. E o dono da casa, muito sem graça, né, acho que era um Schnauzer que eles tinham, tá? Que é um cachorrinho nervoso também, né, meio temperamental. O dono trancava o cachorro, a esposa ia lá e soltava o cachorro. Nós temos um amigo, gente, que, coitado, passou a noite sem conseguir se servir de nada. Porque todas as vezes que a mãozinha dele ia em direção a alguma coisa numa bandeja, o cachorro rosnava para ele. Tá? Garanto que esse nunca mais, né, vai Com aceitar certeza. Um convite para casa desse na verdade. conhecido em questão. É desagradável, porque você chama a pessoa até a sua casa, né? Um convite agradável. A pessoa pensa que vai ter um momento agradável. Pois e chega lá e passa por uma coisa dessa, Quem merece, super chato, né? Não Antes tivesse ficado em casa. Não pode, exatamente, não pode. É verdade. E tem diferença em intimidade quando você chama uma pessoa da família, um amigo ou um colega de trabalho para dentro da sua casa? Claro, né? Então, assim, ó, graus de intimidade, né? Família. O que me une à minha família é um laço indissolúvel. Tá? Então, agora, a gente não pode confundir intimidade com, de repente, autorização para você ser indelicado, ser desrespeitoso. Tá? Então, assim, família, né, é o grau maior. Você está ali ligado àquela pessoa para sempre. Tá? Amigo, né? Essa é uma palavra, eu não sei o que você acha, Rubens, mas eu acho assim que as pessoas andam vulgarizando muito a palavra amigo. É verdade. Amigos são tão poucos que a gente tem na vida, né? Olha, nos meus 55 anos de vida, eu acho que eu tenho amigos que não enchem os dedos de um amigo. Tá? Pessoas queridas, né? Gente que eu conheço e gosto muito, graças a Deus, né? Minha vida é bastante rica. Eu sou cercada de gente bacana, né? Então, assim, amigo, né? Amigo puxa vida, é a família que você elegeu, né? Sim. Eu costumo dizer que os amigos são a família que a vida me permitiu escolher. Tá? Então, esses, né, um outro grau de intimidade. E aí o colega de trabalho, né, não necessariamente eu tenho uma relação, eu não necessariamente tenho afinidade com essas pessoas. Eu tenho obrigação, né, de manter com ele uma relação civilizada, cordial, né, para que o dia dele seja mais leve e o meu também. Tá? Então, assim, com esse amigo de trabalho, né, mais formalidade, sim. Por quê? Porque a relação é uma relação mais distante, né? E com esse colega de trabalho, que por muitas vezes pode ser um grande amigo, sim, daí é outra situação, claro, diferente, né? Claro que sim, né? Então, às vezes, né, a vida nos cria essas surpresas. Aliás, olha, você, né, é uma boa relação que a gente construiu trabalhando, tá? Então, claro que de boas relações de trabalho você pode descobrir aí bons amigos, né? Mas aí, cuidado, né, gente? Eu costumo dizer, a gente fala muito de relações afetivas no trabalho. A gente passa quantas horas trabalhando, né, gente? 8, 10, a maior parte do teu dia útil, você está no trabalho. Então, muito natural, né, que muitas relações afetivas se inicie no trabalho, tá? Então, sem problema, né? Se a sua empresa não tem nenhuma política que proíba isso, sem o menor problema. Todo tempo, né? Que você esteja absolutamente ciente e certo e seguro de que se essa relação amanhã ou depois não der certo, você brigar com ele ou ela, né? Você vai conseguir conviver com ele, né? De um jeito civilizado e produtivo, como você convivia antes, né? Dessa relação virar uma relação de afeto. Então, a relação de amizade no trabalho também, a gente não pode confundir as coisas, né? Sou super amiga da minha chefe. Aliás, eu tive uma chefe assim, que frequentava a minha casa, nós éramos de fato muito amigas, e mais tarde nós nos tornamos sócias. Tá? Então, era muito bacana, porque em casa não tem hierarquia, tá? Eu a recebia muito bem e tal, mas trabalhando, jamais me fiz valer, né, dessa amizade, e assim, não, ela era chefe, entendeu? Tem que ter respeito, e o que ela diz não necessariamente, né, pode ser questionado, assim, se for o caso, que eu questionasse com cuidado, né? A gente não pode confundir. Tem uma frase boa que eu usava muito aqui em casa, para os dois, quando eles eram pequenos. Daí eu dizia para o Fernando e para eles, não confundam amizade com respeito. É verdade. Tá? Então, sempre fui próxima deles, mas assim, eu era educadora, né? E em cada situação,
a relação é diferente. Exatamente, é isso aí. Célia, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes a gente vai ouvir 2 músicas. Oba! Logo depois a gente cola com o intervalo. E daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre esse assunto, que é tão polêmico, que tem tanta pergunta aqui que a gente separou. Então a gente já volta, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Estamos apresentando Bate-Papo com Rubens e Chara. Pois é, eu estou batendo papo hoje com ela, Célia Leão, consultora de etiqueta, que veio falar pra gente hoje sobre como se portar na casa dos outros e como essas pessoas que recebem, né, os convidados devem também se portar. Não é verdade, Célia? É isso aí. E hoje a gente estava falando sobre as crianças, né? As crianças curiosas demais, bagunceiras e tal. Você falou que a gente tem que sim pôr limites, não tem como deixar a criança achar que o seu quarto é um parque de diversões, ficar pulando em cima da cama. Muito pelo contrário. Até porque as crianças, elas não têm muita noção de que elas estão sendo deselegantes. Não é verdade? Só os pais sabem, né? Os pais sabem, é justamente isso que eu ia falar. Porque os adultos têm essa noção, tem que ter essa noção. E aquele adulto que é íntimo demais, se acha íntimo demais. Então, quer saber de tudo, cutuca, pega suas coisas, abre a geladeira, armários. O que a gente pode fazer com um convidado como esse? Olha, eu acho que o melhor remédio para uma pessoa com esse perfil é você jamais voltar a convidá-la. Porque você não vai educar um adulto, exceto se ele quiser, né? É verdade. Isso é muito chato, gente. Tá? Você estava falando isso, estava pensando, é mesmo. Uma coisa que me perguntam com frequência, né? A visita que chega e quer visitar a sua casa. Não pode, entendeu? A gente recebe os nossos convidados na ala social de uma casa, é isso aí. Tá? Então, ninguém tem o direito, né, de invadir sua casa, e normalmente quem pede isso pede para xeretar, né? Sem dúvida. Você não pode fazer isso, você não tem esse direito. Então, lembra aquela coisa de Brasil, de vamos mostrar a casa para fulano? Não, né? Você só mostra a casa para os seus amigos muito íntimos, e ainda assim, eu diria, se houver uma justificativa, né? Puxa, se for necessário. Sabe, você comprou uma casa nova, você acabou de construir sua casa, se mudou para uma casa nova. Claro, né, as pessoas querem, seus amigos muito íntimos estão ali para ver tua casa nova, para brindar com você, né, para a tua conquista. Então, ok, né, para esses amigos íntimos, já está dizendo, né, o amigo que é íntimo pode se dirigir à ala íntima da minha casa. Os meus amigos, os meus conhecidos, né, as pessoas do meu convívio social convivem comigo na minha casa, na área social. Ponto. Mas nessa hora que chega um convidado como esse, é lógico que você nunca mais vai convidar. Mas naquela hora, você pode falar alguma coisa ou você tem que aguentar? Não fala nada, não. Tá? Eu acho que assim, o elegante é que você, de fato, filme aquela pessoa. E, digamos, coloque na lista negra. Adoro essa expressão. Jure ela de morte. Não convide mais. Né? Mas não adianta, né? Você não pode... Uma criança, eu acho que ainda é bacana, né? Você pode, com jeito, enquadrar ou chamar a atenção. Um amigo, eu acho que não mesmo. Eu costumo dar umas olhadas, né? E aí, assim, quem pergunta demais causa estranhamento. Então, eu costumo responder de forma monossilábica, entendeu? E, assim, fugir do assunto, não respondo tudo, não. E às vezes o corpo fala mais, não é? Às vezes o corpo fala mais do que se a gente falasse diretamente. Nossa, aliás, tem um livro bárbaro, né, que foi publicado na década de 70 que se chama O Corpo Fala. Nossa, dá dicas muito interessantes. É verdade. Agora, existem outras culturas nesse mundo, né, afora, e a gente sabe que o Brasil é uma grande mescla dessas culturas. Claro. E muita gente segue, né, as culturas até hoje, mesmo, né, sabendo que veio, não é diretamente do país, mas sendo descendente, né, segue nessas culturas. Ok. E quando você, né, vai para casa dessa pessoa que tem uma cultura totalmente diferente, como se portar, sendo que você não estava preparado para isso? Volta aqui, né? A melhor mentira é a verdade. Tá? Então, é a chance que você tem de aprender e de conviver com uma nova cultura. Tá? Então, assim, Ocidente, a área ocidental do mundo, eu diria o seguinte, você tem a Europa, né? As pessoas talvez sejam um pouco mais formais, mas, assim, hábitos, né, são mais ou menos os mesmos, né? Regras de etiqueta, eu sou obrigada a estudar, né? A gente segue muita norma de protocolo inglês, né? Mas a gente tem muita coisa de França. Então, ok, estamos no Ocidente, tudo confortável. Né? Complica quando você vai para o outro lado do globo, né? Oriente, Ásia. Eu acho que é bárbaro, adoro conviver, né, com culturas diferentes da minha. Por quê? Porque isso me faz
Isso me faz mais rica. É verdade. E acho que assim, entender a diferença, para mim, né, como eu vejo isso, a cada oportunidade que eu tenho de conviver com uma cultura diferente, né, ou de viver com gente muito diferente de mim, eu penso, nossa, que bom, eu estou ampliando a minha capacidade, né, de viver de maneira mais respeitosa, né, com quem quer que seja, com os outros. E é tão interessante, então, observar, né? É tão interessante conhecer outras culturas, né? Muito, muito. Nossa, gente, que delícia, entendeu? Né? Como se portam os gregos, né? Os árabes, puxa, os asiáticos mesmo, né? O que come, o que não come, a relação deles com comida, a cor, né? Puxa, o branco na China é luto. É tão bacana a gente saber disso, né? Que é legal, acho que você sai da caixa, né? Puxa, o mundo é tão maior do que aquelas coisinhas, né, da nossa cabeça. É verdade. Eu acho que é bom, é um exercício para você se abrir, tá? E assim, eu acho bárbaro, porque, nossa, quanto mais tolerante eu conseguir ser, né, com aquele que é diferente de mim. Por quê? Porque o que é diferente de mim é que me faz crescer. Sim. Entendeu? Eu acho de uma mediocridade conviver com iguais, né? Adoro conviver com a diferença. Por quê? Porque isso é que me faz questionar conceitos, né? E acho que isso é que não me deixa velha, Rubens, ponto. É verdade. Não é? É verdade. E quando você vai, né, nessas reuniões, normalmente eles trazem comidas típicas também, né? Claro. Comidas diferentes. E é tão legal pra gente poder experimentar. Lógico. E aí, assim, se abra para tudo, tá? Porque, volto a dizer, né? Eu costumo dizer que gente educada tem boca educada. Ou seja, não tem esse negócio de não gosto, tá? É isso que eu ia te perguntar criança, agora. Né? Eu acho que é muito importante que a gente pense em passar esse conceito para os pequenos, tá? Então, assim, tente não fazer carinho enjoada, né, perto dos seus pequenos, porque como é que uma criança aprende que não gosta de cebola se ela nunca experimentou? Seguramente ela viu o pai ou a mãe fazendo cara feia para cebola. Uhum. Então, gente educada tem boca educada. Adoro experimentar tudo. Uhum. E se a pessoa, mas por exemplo, a pessoa vai na casa de alguém, mas ela tem uma intolerância. Aí, ela não pode comer certa coisa. Então o negócio é o seguinte, você se serve faz? das outras coisas, porque dificilmente aqui no Brasil você tem um prato único, né? Sim. Então você pode servir do acompanhamento, você come bastante salada e fica na sua. Se porventura a dona da casa olhar e dizer, puxa, Rubens, né? Não está comendo, ou seja, não se preocupe, estou satisfeito, né? Me acabei aqui na salada e tal, mas eu tenho restrição alimentar a crustáceo, ponto. Ah, entendi. Tá? Ou eu sou vegetariano, né? Não como carne, tá? Então pronto. Acho que, como as outras coisas. Né? Mas o legal mesmo para a gente evitar a saia justa, aliás, estamos falando de anfitriões e de convidados, o brasileiro não sabe convidar, Rubens. Então, assim, todas as vezes que eu te convido, aqui em casa, por exemplo, todas as vezes que eu convido amigos, eu digo sempre que eu vou servir. Certo. Tá? E quem mais vem? Por quê? Porque aí os convidados todos sabem qual vai ser o tom, né, da noite. Puxa, alguma coisa mais intimista, né? Seremos só nós, ou seja, é para bater papo mesmo, né? Não se preocupe, venha mesmo de calça jeans, venha à vontade, né? Serão mais pessoas, e aí assim, eu adoro, tá? Porque nunca tive saia justa. Tá? Se não come, não vem, né? É verdade. Tá? E a pessoa já vai preparada, né? Ela já Não, sabe é o que verdade. vai acontecer, já sabe em que terreno ela vai pisar e não chega e tem uma surpresa na hora, né? Eu me lembro a primeira vez que eu convidei, ele é consultor de empresa, é uma pessoa, nossa, maravilhosa, ele se chama Ricardo Fará. Tá? E eu o conheci trabalhando, nossa, eu tenho um afeto, eu tenho um carinho muito grande por ele. E eu acabei convidando a ele e a esposa, que eu queria conhecer, para um jantar aqui em casa, e eu me lembro que já tinha outras pessoas convidadas. Eu falei, queria tanto que vocês viessem, né? Eu gosto muito de cozinhar. Né? E naquele jantar específico eu ia fazer codorna. Tá? E aí ele disse, Célia, nossa, adoramos o convite e tal, mas olha, eu gostaria de dizer uma coisa para você, eu não quero me desconvidar, né? Mas tanto a Miriam quanto eu somos vegetarianos. Então eu vou fazer assim, nós vamos sim ao jantar, mas a gente leva alguma coisa vegetariana. Adorei. Entendeu? Vieram. Aliás, são pessoas, né? São aquelas relações de trabalho que viraram amigos. São pessoas muito queridas por nós, né? Então, assim, já estava tudo montado quando eu os convidei, né? Então, outros convites, né, foram feitos e, é claro, né, comidas, né, vegetarianas foram preparadas, né, para eles e para todo mundo. E é tão, na verdade, elegante a forma como ele se portou, né? Como ele te falou isso. E muitas vezes é isso, né? A gente pode falar a mesma coisa de uma maneira totalmente diferente. Né? Não, eu percebi que genuinamente ele estava feliz com o convite. Ele disse assim, não, a gente gostaria muito, não quero me desconvidar. Então, eu tomo a liberdade, né? A Miriam prepara alguma coisa, e preparou mesmo um negócio bem gostoso.
para eles e para os demais, né, da casa. Foi uma noite muito gostosa. Conviver com gente educada é outra coisa, né? Uhum. É verdade. E você falou desse, né, do jantar que você preparou, e daí, como você soube disso, já preparou algumas coisas também vegetarianas para eles. A entrada era vegetariana. Não, tinha realmente. A codorna combina com eu vou fazer agora vamos mudar a receita, né? Codorna combina com polenta, uma polenta, nossa, bem temperadinha e com queijo ralado, né? Então comeram a polenta, comeram o arroz gostoso. Eles não comiam a codorna, tá? E aí ela trouxe uma massa muito interessante, muito gostosa. A Miriam, aliás, também descende de árabes e cozinha loucamente, né? Ah, sim. Enfim, foi uma noite bastante gostosa, em termos de companhia e gastronomicamente falando. E você, como você é anfitrião, né? Como que eu posso escolher o que servir para não ter essa saia justa? Porque às vezes você vai e faz um churrasco, por exemplo. E a pessoa é vegetariana. O que você faz? Pois é, né? capricho na salada. Tá, aliás, ó, a gente não se dá conta disso, né? Mas uma grande saída para os vegetarianos se alimentarem bem, né, nas grandes capitais são as churrascarias. Por quê? Porque é um buffet de salada tão rico que você não vê isso em restaurante. É verdade. Então tem hotéis estreladíssimos, né, tem buffets muito ricos e tal, mas não com aquela quantidade de salada que você vê numa churrascaria. É um negócio, é um contrassenso, mas é isso aí. Eu tenho um conhecido que ele é vegetariano, assim, radical, tá? Ele não come nada, nem peixe, nada. E ele diz que a esposa não é vegetariana e que eles amam ir a churrascarias em Salvador. Eles moram em Salvador. Ele se acaba na salada e ela as carnes. Olha que interessante. Não, isso e é dizer respeitosamente, né? Isso é muito bacana. É verdade. E quando você está à mesa, terminou de comer, né? Só que você terminou antes do anfitrião. Você é convidado. Você pode terminar antes do anfitrião. Quem não pode terminar antes dos convidados é o anfitrião. É mesmo? É. Tá? Então, o anfitrião, o bom anfitrião é aquele que deixa todos absolutamente à vontade na sua casa. Então, assim, se eu te convido aqui em casa, eu tenho que começar a refeição, né? O anfitrião é sempre aquele que inicia a refeição e aquele que termina. Tá? Então, ele não pode parar de comer ou fingir que está comendo, né? Deixar os talheres separados, né? Para que as pessoas imaginem que ele vai se servir outras vezes, até que todos os convidados tenham, né, descansado seus talheres na posição de encerreio a refeição. Que essa posição é quando você coloca um talher do lado do outro, não é verdade? Exatamente. Ou então, é a direita? Exatamente. E aliás, ó, falando sobre isso, né? Então nós falamos de como eu sou convidado, você me convidou para sua casa e eu ligo perguntando se eu posso levar uma sobremesa e tal. Isso se a nossa relação é mais próxima. Certo. Vamos imaginar, né? Nós somos amigos de trabalho, não temos uma relação tão próxima e você me convidou de repente para um jantar na sua casa. Então, a gente vê muito, né, as pessoas levando vinho umas para as outras. E aí, assim, a dúvida cruel, devo servir? Não, de repente... É verdade. Será? O vinho que chegou para você não tem nada a ver com a refeição que você está servindo. Ou é muito diferente do vinho que você escolheu servir. Então, ó, minha dica é a seguinte, agradeça, né, e anote a lápis no rótulo do vinho quem foi que te deu aquele vinho. Tá? Então, numa outra vez que você convidar essa pessoa, faça com que o vinho que você recebeu dela se inclua, né, no cardápio. E aí, quando você estiver tomando aquele vinho, servindo o vinho, mencione. Nossa, que vinho gostoso. Puxa, fulano, muito obrigada. Foi aquele vinho que você trouxe daquela vez. Acho que fica tão bacana isso. É verdade. Mostra uma delicadeza, né, que você teve em pensar na pessoa. A pessoa fica pensar na feliz, pessoa e né? incluir, né, o que ela trouxe. Partilhar com ela aquilo que ela trouxe para você e elogiar, né, o jeito... Como é que você elogia um vinho? Provando o vinho, né? Se não for um prato que você recebeu, mas ele trouxe uma lembrança, trouxe um presente para você, você deve abrir ali na hora ou agradecer e guardar? Olha, se muita gente já chegou, tá? Se abrir aquele presente na hora, de repente, significar deixar as outras pessoas sem atenção ou constranger os outros convidados que não te trouxeram nada, não abra. Agradece super, dá um jeitinho de guardar, né, de uma maneira mais discreta, e aí assim, no dia seguinte, a primeira coisa que você vai fazer de manhã é ligar para aquela pessoa que te deu o presente, agradecer, tá? Fazer menção, né? Mostrar para ela que você abriu e que você de fato gostou e que vai curtir aquilo. Tá? E o anfitrião, pro anfitrião e convidado agora. Música e barulho. Pois é. Né? Se eu estou incomodado com o som alto demais, o que eu faço? Se você é convidado, fica na sua e fica longe da caixa de som, né? A gente não pode dar o tom, né? que o dono da casa quer ouvir sua música. Mas assim, dica para o anfitrião.
A música não pode faltar. Aliás, eu acho que duas coisas não podem faltar numa festa, numa reunião. Gelo, tá? Acabou o gelo, acaba a festa. Tá? Então, assim, muito gelo e música, né? Mas assim, gente, exceto se for uma balada, se a ideia for dançar, a música é uma trilha sonora, né? É um sonzinho de fundo. Ela não pode ser a grande estrela, né? Aqueles buracos, né? Aqueles vazios, mas gritando, nem pensar, tá? E olha, eu gosto de... Eu sou muito eclética, né? Meu gosto musical é absolutamente eclético. Uhum. Então é assim, enquanto a gente está batendo papo, as pessoas estão chegando, né? Puxa, enquanto os convidados, vai, que eventualmente não se conhecem, né? Se entrosam, a gente pode botar aí, vai, uns anos 70, né? Uma música, uma batida mais interessante, tá? Na hora da refeição, gente, alguma coisa mais suave. Acho que um jazz pega tão bem, né? Ou uma música, um Vivaldi, né? Puxa, um Vivaldi acompanha tão bem o jantar. Por quê? Porque acho que as pessoas se acalmam, né? Acalma o ritmo e você pode, usufruir daquela refeição da maneira que ela merece, né? Somos todos abençoados, né? Por fazermos 3 refeições por dia. Tem muita gente sem nada, né? A gente engolir sem dar atenção ou de maneira desrespeitosa, tá? Então, acho assim que durante a refeição uma música mais tranquilinha, né? E mais baixinha, para que as pessoas interajam e conversem à mesa. E aí, depois que o café foi servido, né? Meio já na fim da noite, adoro um MPB, música interessante, né? Fazendo companhia. Mas assim, baixo. Um som que as pessoas ouçam, né? Mas que não atrapalhe a conversa delas. É verdade. E por que não, então, a gente ouvir um som agora? O que você acha, Célia? Ah, eu adoro. Vamos ouvir uma música que você pediu pra gente? Vamos, qual delas? Surpresa pra você. Tá bom, adoro surpresa. Estamos apresentando Bate-Papo com Rubens e Chara. E a gente conversava até agora sobre como se comportar na casa dos outros, né? Como se comportar com os outros que chegam até a nossa casa. Eu estou falando com a Célia Leão, ela que é consultora de etiqueta, figurinha carimbada aqui do nosso programa. Não é verdade, Célia? Significa que eu me comporto bem na sua casa, Pronto. Com certeza. E eu tento me comportar muito bem aqui te recebendo. Não, você, né, na rádio. Você é um bom anfitrião, pode ter certeza. Olha, Célia, mas a gente já falou sobre a festa inteira, daí chegou, comeu, tá tudo certo, só que daí tem uma hora que aquela hora tensa que você não sabe quando ir embora. Quando você não sabe que se a festa já acabou, se a festa vai continuar mais. Eu sigo a onda dos outros, o que eu faço como convidado? Eu acho o seguinte, toda a festa está no fim, quando você perceber que o assunto deixou de ser interessante, está caminhando para fofoca. Pronto, tá? Eu acho que essa é uma dica legal. Então é assim, eu acho que umas 2 horas, né? Você pode ir embora, depois que servir o café, né? A sobremesa foi servida, foi servido o café, fica ali mais uns 15, 20 minutos e vai embora. É melhor pecar pelo excesso não pelo excesso de tempo que você ficou na casa da pessoa, mas o excesso de cuidado, na verdade, e ir embora um pouco antes do que o tempo certo, do que se estender, não é? É verdade. Porque é tão indelicado, né, você ficar na casa da pessoa, sendo que a pessoa já tá querendo ir dormir, já tá querendo fazer as coisas dela, arrumar a casa. Gente, Nossa Senhora, né? E aliás, que bom que a gente falou sobre hora de ir embora, acho que é importante a gente falar também sobre a hora de chegar, tá? É engraçado, aqui no Brasil parece que as pessoas se desculpam por chegarem no horário certo. Não, se o teu convidado, se o teu anfitrião marcou, né, o jantar às 8, chegue às 8, gente. Tem muito isso, né? Tem uma cultura do brasileiro de falar, tá marcado para as 8, então eu vou chegar às 9. Não, gente, às 9 a ideia dele é servir o jantar já. Tá? Então, quem marcou alguma coisa para as 8 horas, quis dizer mais ou menos o seguinte, entre 8 e 9 estou esperando todo mundo chegar. Então, entre 8 e 9 vão ser servidos os aperitivos, a gente vai bater aquele papo, né? As pessoas vão se entrosar. 9 horas todo mundo vai para a mesa. Tá? Então, assim, das 9 às 10 o jantar rola. Tá? Das 10 às 10 e meia, o cafezinho foi servido, a sobremesa e tal. 11 horas está na hora de você ir embora. Ou seja, faça o cálculo. Normalmente são 3 horas, né? Certo. 3 horas e pouco, para ficar na casa de alguém. Mas então é melhor chegar no horário específico. Se ele marcou às 8, é às 8 do que chegar tipo umas 8h10. Aqui em casa, todo mundo já sabe que Zé Antônio e eu somos britânicos. Você marcou às 8, 8h05 nós estamos chegando. Por quê? Tá? Porque aqui em casa é assim que é. Se eu marco alguma coisa para as 8, aliás, dica para os anfitriões, tá? Então, se você marca alguma coisa para as 8 horas, eu penso assim, às 7h30, tudo tem que estar pronto. Você, inclusive. Tá? Então, aqui em casa é assim. Marcamos para as 8. Às 10 para as 8, 15 para as 8, eu já sirvo bebida para meu marido e para mim. Nunca o primeiro a chegar não aceitou uma bebida.
tá? Porque normalmente o primeiro que chega, eu digo, oh, né? É legal quando a pessoa chega e sente que você, anfitrião, tá curtindo receber a pessoa, mas que você também está curtindo a festa, que a festa também é para você. Ou seja, a pessoa convidada não sente, mas nem de longe, né, que a presença dela ali é sinônimo de trabalho para você. Por quê? Porque você está curtindo a festa. É verdade. Então, normalmente é assim, ó, eu digo, eu estou bebendo tal coisa, o Zé Antônio está bebendo tal coisa. Você quer o quê? Tem isso, isso, isso. Nunca ninguém diz, não, vou esperar vou esperar um pouquinho. Não, né? As pessoas aceitam sim, ué. Chegou a festa começou, lógico, né? Uhum. E, afinal, é engraçado, né? Porque é uma cultura mesmo do brasileiro isso, né? É verdade. São manias, né? Nem cultura, são manias que a gente tem. E que são manias que não tem a mínima lógica, né? Enfim. Célia, tem uma pergunta aqui, eu recebi no Facebook, minha amiga Pri. Exatamente, eu também recebi aqui. Recebeu? É isso que eu ia te falar. Oba, a gente tá bem sintonizado, viu? Ótimo. Que é a Pri Crissongelo, é essa Pri mesmo, né? Crissongelo. A Pri, Isso. eu acho que é descendente de grego, se não me engano. Olha que nome bonito. Priscila verdade. tem coisa para ensinar para nós. É verdade. Ela pergunta o que a gente faz, Célia, com um presente que não serve ou que você não gostou de receber. Então tá. Então, o presente que não serve, Pri, troca, né? Não foi possível, entendeu? Ganhei um presente, era de liquidação. E gente, nada de julgar os amigos. Entendeu? Sim. Tá difícil a coisa para todo mundo. Aliás, o mundo está passando por uma saia justa econômica, né? Financeira. Então, se a pessoa tem bom gosto, nenhum pecado mortal se ela te comprou alguma coisa em liquidação. E às vezes, né? Comprou alguma coisa em liquidação, não é possível trocar. Então, Pri, é o seguinte, só tome muito cuidado com quem, né? Mas assim, eu costumo reciclar, entendeu? Aquilo que eu não gostei, puxa, eu não gostei, né? Mas que seria do amarelo se todo mundo gostasse do vermelho? Então, sim, com certeza. Se eu não gostei, de repente agrada alguém, né? Então, eu normalmente costumo repassar. Reciclar. Eu passo para frente o presente. Agora, jamais, né, Pri? Jamais dizer para quem te deu que você não gostou, fazer aquela cara, né? Está na cara que não gostou. Seja uma boa atriz, né? A vida é um grande teatro, é um grande palco. Então, a gente, na verdade, precisa aprender, né? Ou começar a aprender a olhar através, né, dos objetos. Então, a Pri não gostou da camisa que eu dei para ela, ou a camisa não serviu. Mas eu tenho certeza que ela gostou de ter sido agradada, tá? Então, é na verdade isso que a gente agradece, né? Pro amigo que nos presenteia. É o agrado, é o carinho, né? É a vontade, né? De nos agradar. Então, se conseguiu ou não conseguiu, o gosto é alguma coisa muito pessoal, né? Mas acho que é importante agradecer. E aí recicla. Não acho que é feio reciclar, não. Só tem que tomar cuidado, né? Porque a gente não pode nunca reciclar alguma coisa que nos foi dado para a pessoa que nos presenteou. É verdade. Aí pega mal. Daí é gafe. É verdade. Aí é gafe mesmo, né? Porque é desatenção. Tá? Mas de resto, sem problema que a gente recicle coisas. Nossa, gente. Cabecinha sustentável, século XXI. É verdade, né? Vamos combinar. Por falar nisso, em século XXI, né? Deixa eu aproveitar aqui a minha oportunidade. Rubens, a gente precisa fazer um programa no futuro sobre como é que o mundo lida com as pessoas que têm necessidades especiais. É verdade. Gente, a minha vida tem sido uma coisa meio punk. É que eu não gosto de reclamar, porque eu acho que assim, quando você reclama das coisas, entendeu? Parece que a cruz pesa mais, né? Então, segunda-feira mesmo fez um mês que eu estou de cama, né? Sem poder pisar por conta da cirurgia. Tranquilo, aqui a gente comprou um bolo. Eu queria comer desculpa, né? Eu estava morrendo de vontade de comer. Desculpa mesmo, Desculpa mesmo, mas foi uma desculpa maravilhosa. Comprei um bolo com pasta americana, recheio de trufa de laranja, me acabei e todo mundo ficou contente. Por que adianta ficar reclamando, né? É verdade. Então, ontem mesmo alguém me disse, nossa, que dureza. Aí eu disse, não, do meu lado, né? Ontem eu fiz uma palestra, porque continuo trabalhando. Do meu lado tinha um rapaz, né, que cuidava do som e tal, do equipamento técnico. Faz 5 meses que ele está esperando por uma cirurgia de joelho, o tal do convênio dele não libera. Aí eu disse assim, não vou reclamar. Dureza não, dureza é ele, que precisa se tratar e não tem como, né? Então, claro que eu preferia estar com o pé bonzinho, né? Mas graças a Deus eu tive assistência, o médico é adorável e assim, tem bom humor, porque eu preciso conviver com gente bem-humorada. Nada pior do que conviver com gente mal-humorada, né? Gente, achei tão gostoso a última vez que eu fui ao hospital, né, acho que para tirar os pontos. Tinha um segurança na porta. E aí ele se virou para uma amiga que sempre me acompanha e diz assim, vocês não fazem ideia de como esse hospital fica mais alegre quando vocês chegam. Eu falei para elas que nós somos duas doidas, né? Porque a gente brinca com todo mundo, é melhor, né? Tá? Mas enfim, tá? Então, isso tem feito com que as coisas sejam mais fáceis. Mas Rubens, como é difícil.
Entendeu? verdade. O Brasil não se preocupa com as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Tá? Então, ontem, né, eu estive num hotel estrelado aqui de São Paulo. Este hotel foi obrigado a construir uma rampa para eu subir com a minha cadeira de roda na sala de aula, porque o cliente, assim, o obrigou. Ou seja, não pode, né, gente? Tá? Então, a gente precisa cuidar com mais atenção. Ainda bem, né, que eu sou, graças a Deus, cercada de pessoas bem-humoradas e muito carinhosas. Os motoristas de táxi, um super obrigado para todo mundo. Enfermeiro do hospital. Eu tenho sido absolutamente ajudada e assim, mimada. Estou ficando impossível, né? Mas assim, né? E aqueles que não têm a mesma sorte? A gente precisa falar sobre isso. Gente, Sim. Nós faltamos muito com respeito para com aquelas pessoas que têm necessidades especiais. E muitas vezes por falta de informação, né, Célia? acho Por que exemplo, sim, com o cego, por exemplo, né, o deficiente visual. Claro. Eu devo pegar no braço dele ou não? Ele que pega no meu braço? Muitas vezes a gente não sabe, a gente faz as coisas erradas, você não né? sabe, se põe a ajudar. Eu sou muito... Aliás, outro dia eu tô com uma saudade de andar na rua que você não tem noção, né? Outro dia eu tava voltando do hospital, vi o povo andando aqui, falei, gente, que delícia, eu quero ir no supermercado, eu quero andar na rua, tá? E eu interajo muito com as pessoas. Então, se eu vejo um deficiente visual, eu pergunto para ele, você quer ajuda? Né? Como é que você quer que eu te ajude? Você quer que eu segure em você, você segura em mim? A gente pergunta, né? Um idoso, a senhora precisa de ajuda para atravessar? Acho que é tão bacana, né? Mas não assim, custa nada, o Brasil na verdade. precisa acordar para isso, viu? Sério? Gente, você não sabe, eu estou em pânico, a semana que vem eu vou para Recife. Pensa esses aviões que parecem lata de conserva. Ai, meu Pois pai é, do são céu. 3 horas que esse E pezinho... você com esse pé engessado? Engessado, agora está sem gesso, mas está enfaixado e assim, não posso caminhar, né? Gente, acho que eu vou pôr o pé na minha cabeça, eu vou fazer contorcionismo, para viajar mais confortável. Tá difícil, tá difícil. Vamos Sério? falar sobre isso, viu? Vamos sim. No próximo programa a gente vai falar sobre isso. Não no próximo agora, mas no próximo que você vier, pode ser? Tá bom. Então tá bom. Célia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no programa. A gente sempre agradece, é sempre muito mais divertido fazer o programa com você, viu? Você que é muito querido, obrigada pelo convite, muito obrigada pela Cristiane que está ajudando a gente. Pri, um beijo, é tão gostoso quando a gente fala, né? Quando o Rubens e eu conversamos, nós sabemos que tem mais gente ouvindo, né? É verdade. E participando. Acho que, nossa, um bate-papo de muita gente é tão mais gratificante, né? Então, para todo mundo que nos fez companhia, né? Um super obrigada. O sábado tá lindo, gente. Vamos deixar de reclamar e vamos aproveitar a vida. É verdade. Eu agradeço por mim, por você, Célia, muito obrigado. E também pelo nosso querido José Pereira, que ficou nessa 1 hora com a gente na mesa de som. Se você, verdade. né? Ele Um que tá abraço aqui com a pra ele, eu gente. já tô longe, né? Então, o meu obrigada pro Zé Pereira também. É verdade. Você que não ouviu o nosso programa, ouça na nossa radiogazetaM.com.br a partir de terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia nessa manhã. Eu espero ter trazido para você um momento agradável, ao mesmo tempo inteligente. Um ótimo dia para você também, Célia. E até o próximo programa. Obrigada, Rubens. Bom fim de semana para todo mundo.